Vamos dar início à primeira reunião da nossa comissão. E eu digo a primeira porque nós temos uma dificuldade para agendar com o secretário diversos compromissos, né, secretário? E a ideia da nossa comissão é sempre a primeira, assim, abrir um espaço para o secretário da pasta trocar uma ideia com a gente, mostrar o que foi realizado no ano em torno, e as ideias dele, o pensamento para o próximo ano, né? Então, demorou um pouquinho, né, vereador? Mas nós estamos aqui atendendo a questão do vereador Renato também. Para dar início a essa reunião, eu vou pedir ao Luiz Gonzaga, então, primeiro agradecendo a presença do Renato, do nosso colega vereador Molina, da menina brava aqui da Gisele, né, Gisele? Do Fernando Bissacô, nosso amigo Zezinho, prazer enorme tê-los aqui nessa nossa reunião, né? Luiz Gonzaga, por favor, o resumo da última reunião de dezembro. Sim, senhor. Esclarecendo aos novos convidados que trata-se de uma sinopse da ata, conforme o artigo 143 do Regimento Interno, que todas as reuniões que acontecem aqui na Câmara são gravadas em áudio e vídeo e a mídia se encontra anexada aos nossos arquivos aqui juntamente com a ata. Então é mesmo só um registro de quem compareceu e o assunto que foi tratado. Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia. Ata da 15ª reunião ordinária do ano de 2017. Aos 24 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas, no recinto do plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à 15ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Encontravam-se presentes os vereadores Antônio Raimundo Santos, presidente da comissão, vereador Renato Nascimento de Moraes, relator, e o vereador José Francisco Marques Ribeiro, primeiro suplente, e também o vereador Carlos Eduardo Correia Molina, como convidado. Participaram ainda na reunião os convidados especiais, Silene de Tarso, Peter Bongard, José Almir da Silva, Carlos Augusto da Silva de Almeida, Daniela dos Santos Dalpe, Alessandro de Paula, Ronaldo Abranches, professor Renato Nunes, Eduardo Neri, Edson Rieira, Donaldo Lopes, Darwin Maestre. Ao abrir a reunião, o presidente solicitou a leitura da ata da 14ª reunião, que foi aprovada por unanimidade dos membros da comissão que se encontravam presentes. Em seguida, o presidente saudou os convidados e passou a palavra ao Dr. Eduardo Neri, que teceu considerações a respeito do Parque Científico Tecnológico e do plano diretor. Em seguida, os demais convidados também falaram do respectivo tema em debate. Ao final, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Luiz Gonzaga Costa, lavrei a presente ata, que tem como parte integrante a gravação em áudio e vídeo, a qual se encontra arquivada nessa Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, em 24 de agosto de 2017, assinam os vereadores, o presidente Antônio Raimundo Santos, relator Renato Nascimento de Moraes, José Francisco Marques Ribeiro, vereador da época, somente eles. Bom, companheiro Renato, resumo da ata, tudo bem? Bom, então, senhores, para a reunião de hoje, nós fizemos aqui uma convocação e que dissemos, nessa reunião receberemos o secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, o Fernando Bissacô, e a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia, Gisele Paz, que nos falará dos trabalhos realizados pela Secretaria no ano de 2017, bem como da programação de ações e atividades a serem executadas no ano de 2018, conforme solicitado por meio de requerimento 41/2018. Então, essa é uma pauta, uma ideia de pauta, secretário. O senhor fique à vontade, então, para nos dar a notícia do que rolou lá na Secretaria 2017, o que está programado para 2018. Então, nós vamos conceder-lhe um tempo, depois a gente passa aqui para os colegas, né, os presentes, para trocar ideia, fazer perguntas, aquilo que eles têm interesse de saber e que o senhor possa nos esclarecer, tá bom? Então, muito obrigado, o senhor terá um tempo aí de uns 45 minutos, tá bom?
Ótimo, excelente. Então, tá bom. Então, Excelente. fique à vontade, a palavra é sua, secretário. Boa tarde, presidente. Santi, é um prazer estar aqui novamente. Molina, Renato, os nobres edis, né, representantes dessa tão importante comissão. O Molina, professor convidado. Também um prazer estar aqui com você. A última vez que estive, infelizmente, não foi possível, porque você estava em aula, né? E cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, Zezinho Rieira, meu amigo, colega, né? Falamos um pouquinho antes da nossa querida universidade, que o Santi também é egrégio de lá, que valoriza muito as nossas discussões relacionadas à ciência, tecnologia, indústria e comércio, e o Molina como o professor, né, na nossa querida academia. E cumprimentar também a Gisele, que é a nossa diretora de ciência e tecnologia, para falar um pouquinho a respeito do ano de 2017 e alguma coisa que a gente teria como programadas e planejadas para o ano de 2018. Nós vamos começar pelas ações de ciência e tecnologia. Nível passado, tá lá. Bom, uma das coisas mais importantes, enquanto estão colocando lá o PowerPoint, eu acho que foi uma coisa que foi marcante, tanto na minha pasta, quanto em relação ao nosso ambiente de inovação, empreendedorismo, foi a formalização de uma associação chamada Inovai. Essa associação é a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo, em que ela foi criada, era já um anseio de muito tempo. Quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente não pode desconsiderar tudo que foi feito no passado, porque muita coisa a gente colhe sementes do passado, e muita coisa que a gente está semeando hoje, alguém no futuro vai fazer colheita. Porque a ciência, tecnologia e inovação, são ações de maturação longa, e é muito importante que tenha não continuismo, mas continuidade, no sentido de avançarmos nessa direção. E a Inovai, ela veio suprir uma necessidade da governança relacionada a todas as ações voltadas para a área de inovação e empreendedorismo e conciliando, agregando a Universidade Federal de Itajubá, que é uma das colunas mestras da nossa cidade nessa área, principalmente ao seu fundador, que veio dessa formação de inovação e empreendedorismo, como advogado que era, e promovendo uma transformação, uma revolução através da engenharia, e colocando a Prefeitura Municipal de Itajubá. Quando a gente fala dessas duas principais instituições, nós estamos dobrando, mais que dobrando o tamanho de Itajubá. Vocês devem saber melhor do que eu qual é o orçamento de Itajubá, e que o orçamento da universidade é pelo menos 30% maior que o orçamento do nosso município. E se a gente somar o orçamento do município mais o orçamento da universidade, a gente teria aqui 2 Itajubás. Então, isso por si só já seria uma consideração importante para que as instituições avançassem juntas. Mas, como se não bastasse isso, aí foi agregada outras instituições, como é o caso da Fundação da FACESM, o caso do Sindicato das Indústrias, ligado à CDL, à CIEI, e a SEDECTS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Portanto, criamos alguma coisa que era muito mais do que uma iniciativa de governo, mas muito mais de Estado, em que, independentemente de pessoas, as instituições têm que ser perenes e participarem. As pessoas passam, mas esse projeto tem que ser um projeto de Itajubá. Um projeto que já vem há mais de 2 décadas e que tem perenidade para um tempo muito maior. Então, isso foi decisivo. Eu acho que foi um marco muito importante em relação a esse ambiente de inovação e empreendedorismo. Tem muita coisa acontecendo já planejada, depois nós podemos falar um pouco na segunda parte, que é relacionada a 2018. Uma outra coisa que a gente procurou fazer é retomar as questões do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, o CONCITIE, para pelo menos ter as reuniões ordinárias previstas, legalmente,
E aí a gente conseguiu fazer uma primeira reunião no primeiro semestre de 2017, já agendada a segunda reunião, para reunir as pessoas participantes e discutirmos e debatermos os destinos da nossa cidade voltada ao tema. Uma parceria recente também que eu considero muito importante foi a vinda, isso já, infelizmente, do ano de 2018, mas não podia deixar de dizer, a Escola Móvel do SESI-Senai, que foi uma inclusão muito importante na área de educação e de ciência, propriamente dita, da inclusão social de pessoas que estavam desassistidas, né? E até fora do mercado de trabalho, é um papel também da nossa secretaria, esse papel de inclusão. E a outra que foi a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que quem estava à frente dessa iniciativa era uma ação mais isolada do Laboratório Nacional de Astrofísica, em conjunto com os cursos de Física e Química da Unifei. Então, estava muito voltado para a área de ciência e ainda pouco voltada para a área de tecnologia e inovação. E aí a gente que gostaria de retomar o assunto no sentido de tratar essa semana como uma oportunidade de fortalecimento das iniciativas também de inovação e empreendedorismo. Isso aconteceu ano passado, através da participação de projetos especiais, de colocação no Teatro Municipal, com abertura e encerramento, com a participação de algumas empresas. E a gente quer fortalecer ainda mais nesse ano de 2018. É uma grande oportunidade essa semana, porque o Laboratório Nacional de Astrofísica, eu não me canso de repetir, é a única entidade no estado de Minas Gerais ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Isso, por si só, fala muito alto no nosso ambiente de inovação e empreendedorismo. Na questão da indústria e comércio, o que a gente sentiu é que dão início à retomada de procura de empresas por espaços, por ampliações, uma coisa que na nossa cidade tinha passado por um impacto muito violento, principalmente com a saída da PKC em 2015 para 2016, eu não lembro exatamente quando, mas isso teve um impacto muito violento e numa das conversas com o presidente do então Sindicato das Indústrias, e dizia que Itajubá teria perdido quase 7 ou 8 mil postos de trabalho relacionados à área industrial. Isso, se você multiplicar pelos familiares, pelas pessoas diretamente envolvidas e depois indiretamente, teve um impacto muito negativo por causa da crise que acabou assolando a nossa nação, o nosso estado de uma maneira, infelizmente, devastadora, e o nosso município, que não poderia ser diferente, né? Mas a gente já teve, no final do ano passado, algumas buscas de empresas daqui de Itajubá. Eu poderia dizer que pelo menos 5 que já estão num processo avançado de ampliação. São empresas de porte pequeno, até um porte médio, porque tem uma empresa com 70 funcionários que gostaria de ampliar isso, duplicar e talvez até triplicar o número de empregos, que está instalado em Itajubá, que está buscando, pleiteando áreas para poder ampliar essa oferta de emprego e de demanda de produção. E com relação a empresas fora de Itajubá, nós temos pelo menos 3 processos em andamento, um deles já é público e notório, é a Siva Power, e que depois merece, ela por si merece um detalhamento um pouquinho maior para a situação atual, que a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Mas existem outras 2. Uma é a Gemo, que é alemã, que esteve em Itajubá, saiu notícia, é uma empresa pequena, uma empresa familiar, mas é uma empresa quase centenária, criada em 1922 na Alemanha, no segmento automobilístico. Tem 2 fábricas na Alemanha, uma na Polônia, uma na China, uma no México, e gostaria de implantar uma fábrica para a América do Sul, e o polo seria Minas Gerais, de uma maneira mais específica, Itajubá. Ela já está fazendo a transferência do CNPJ dela para cá, está buscando uma área, um galpão, para poder se implantar, e gostaria de iniciar suas atividades proximamente, em torno de 2 anos, já numa sede própria. Pequena, muito parecida com o que é hoje a Stabilus, que é uma empresa alemã também, de porte relativamente pequeno para médio, e que nos recebeu lá muito bem, o Beló, que é colega nosso também, gerente formado lá na Unifei, deu toda a atenção para o seu Moritz, que é o executivo e dono da empresa,
e gostou demais do ambiente que ele viu em Itajubá, e isso favoreceu demais a vinda deles para cá. Inicialmente deve ser alguma coisa em torno de 25 a 30 empregos, não tem uma precisão, mas é pequeno, mas é de uma maneira consistente. Existem alguns exemplos no mundo de outras unidades que começaram aproximadamente desse porte, tem mais de 200 empregos atualmente. E são coisas inovadoras, são coisas que eles têm o controle do teto solar para as grandes indústrias alemãs de ponta e também o controle elétrico do banco dos automóveis. E eles têm uma tecnologia muito interessante do cinto de segurança inteligente, que é uma tecnologia que 2 empresas alemãs, até onde foi falado, que só 2 detêm, uma é a Gemo. E isso seria já uma segunda fase para trazer alguma coisa e fomentar o crescimento da empresa em Itajubá. E uma outra, que é uma empresa ainda que está incipiente, mas nos procurou no final do ano passado e já retomou 2 vezes aqui esse ano. É uma empresa de autopeças ligada a rodas de automóveis, e que é uma empresa tradicional brasileira da década de 60. E é interessante destacar porque ela já tem uma unidade na área da Sudene, no norte de Minas, onde ela tem alguns privilégios. E ela teve um incentivo muito grande na década de 70, em que o proprietário tornou-se amigo do Aureliano Chaves, naquela época, para poder fazer o primeiro projeto de energização, de poder levar a linha de transmissão para poder energizar a empresa. Porque eles fizeram tudo, na hora de energizar, tinham que levar não sei quantos quilômetros lá. E aí, esse empresário conversou com o Aureliano. O Aureliano era governador, então, do estado de Minas Gerais. Colocou-se à disposição e, através de um contato com a CEMIG, viabilizou a primeira linha para poder atender a demanda dessa indústria. Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é na região da Sudene, que é uma área incentivada para investimentos. E aquilo marcou demais a história desse senhor, o filho dele. Ele está vivo, tem 80 e poucos anos, 86 anos, e o filho que veio aqui e falou que o pai tinha loucura para fazer alguma coisa em Itajubá, desde a época que ele tinha conhecido o Aureliano e conheceu a pujança de Itajubá e tudo, e que surgiu hoje a oportunidade de negociar transferência de uma empresa que está em São Paulo, em Santo Amaro, hoje está ilhada de residências e tudo, para vir para Itajubá. É uma empresa com grande potencial, consolidada no mercado, estrangulada fisicamente em Santo Amaro, em São Paulo, e tem uma demanda de empregos interessante. No primeiro ano de implantação, seriam em torno de 120 empregos, no segundo ano, mais 120, e no terceiro, aproximadamente 120, totalizando 350, 360 empregos diretos na fabricação das rodas, né? Isso é uma coisa que está avançando bem, e tem tudo para acontecer esse ano de 2018, e a gente acredita que em 2019, até os finais de 2019, a gente tem alguma coisa já consolidada e iniciando a fabricação. Eu queria pedir aqui para falar um pouquinho do Procomp, deixar um pouquinho a palavra também para a Gisele, porque isso foi uma atividade que é uma parceria de Sebrae, CIMEI, FIENG e da própria Prefeitura, em que ainda estava meio incipiente e a Prefeitura entrou, principalmente a Secretaria, para agregar e motivar as empresas ligadas principalmente à área de projetos metal-mecânico a se engajarem, porque tiveram tantos projetos no passado que as pessoas estavam cansadas de buscar alguma participação e não sair, ficar meio que derrapando no lugar, e não, efetivamente não ter não agregar valor ao processo produtivo delas. Então, baseado nisso, a Prefeitura teve uma atuação muito marcante. A Gisele pode falar um pouquinho desse programa em parceria chamado Procomp. A Secretaria foi procurada pelo CIMEI e pelo SEBRAE, porque esse projeto é um recurso da CNI, que vem para o SEBRAE, e ele faz uma parceria com os sindicatos das indústrias nas cidades para poder utilizar esse recurso. E aí o recurso era na faixa de uns R$300 mil, e estava no caso de ser perdido isso por não ter aderência das empresas. Vamos dizer, teria que ter uma participação mínima de empresas. Se você não conseguisse esse patamar, os R$300 mil destinados a fomentar
a formação, treinamento, preparo, integração seria devolvido e desperdiçado. E ele é específico para empresas do grupo do setor metal mecânico. E a hora que a secretaria foi procurada, a gente falou, nossa, não podemos perder esse recurso, né? R$300 mil de investimento em capacitação, em orientação, em ações de mercado para as empresas, principalmente do setor metal mecânico, que sentiu muito, né, com a crise. A gente fez essa parceria, firmou a parceria com o CIMEI e o SEBRAE, e a secretaria passou a atuar na sensibilização das empresas para esse programa. Hoje o programa está com 23 empresas. O mínimo necessário, acho que eram 16 ou 18? É, acho que eram 18 empresas. O programa hoje tem 23 que estão atuantes. E eles têm uma série de ações que são voltadas para cumprir esses objetivos, né? De aumentar a capacidade gerencial, trabalhar a inovação dentro da empresa, sustentabilidade, formar núcleo setorial que estimule a cooperação entre essas empresas, porque às vezes tem empresas que são do mesmo setor, na mesma cidade, e não tem essa interação, essa cooperação entre elas, né? E estimular a estruturação e a governança de projetos apoiado em arranjo produtivo local. Então, o programa já está acontecendo, ele tem previsão para acabar, acho que em meados de 2019, vai até o final de 2018, meio de 2019. Já teve várias ações, a sensibilização aconteceu no ano passado, né, fez a sensibilização das empresas, elas aderiram ao programa, e esse ano, efetivamente, que começaram as ações. Uma delas foi a Círcia, quem acompanhou, foi uma missão com essas empresas do grupo para a usina Monte Alegre, para que o setor metalmecânico de Itajubá conhecesse as demandas que as empresas da área do setor sucroenergético têm na área de metalmecânico, para ver a possibilidade delas atenderem essas demandas. Então, eles fizeram uma visita, conheceram a usina, conheceram as demandas deles. Algumas já trouxeram até produtos para poder ver a possibilidade de ser feito aqui em Itajubá, e eles estão nessa negociação. É um programa muito bacana, traz mais oportunidade para as empresas daqui. Muito bem. Em sequência, a Secretaria também tem iniciativas com o Cine, no prédio aqui central, né? O Cine e a própria Sala do Empreendedor. No Cine, o que a gente poderia destacar foi, em relação de 2014 para 2017, a quantidade que as vagas foram diminuindo em termos de abertura ao mercado. E depois, em 2017, a gente já teve uma reversão, demonstrando que a gente tem, talvez, uma sinalização, um cenário, para a gente poder conseguir avançar alguma coisa relacionada à estabilização da economia, e até agora, em 2018, quem sabe, para um crescimento efetivo e consistente da nossa economia, da economia no país, Estado e, de uma maneira específica, no município. Houveram muitos atendimentos, mas o número de atendimentos, infelizmente, caiu em função ainda dessa crise, e apesar do número de ofertas de emprego ter crescido. Uma outra coisa importante dentro da Secretaria, e que pode se tornar ainda mais importante, é a Sala do Empreendedor, que faz todo tipo de orientação, de abertura de empresa, de impressão de boletos bancários para poder dar assistência principalmente ao microempreendedor, mas também atende a pequenos e médios na necessidade de cada um. Em parceria com o SEBRAE, existe uma parceria muito próxima entre os dois, mas a Sala do Empreendedor aqui ainda é muito modesta, porque a gente tem um espaço físico ainda muito pequeno, mas existe, o ano passado, já uma intenção assinada pela Prefeitura, na pessoa do Christian, que representou o prefeito em Varginha, em toda a regional, para que foram escolhidos, num primeiro momento, uma parte dos municípios de Minas, dentre dos 853, 300 municípios foram escolhidos, para poder fomentar uma sala mineira do empreendedor. Essa sala mineira, ela congrega, além da sala do empreendedor, propriamente dita, o que já existe, mas com uma estrutura maior e melhor, num local onde estaria o Cine, a Sala do Empreendedor, a Juseng, a parte financeira de Alvarás, sim, também a parte do SEBRAE, seria quase que o UAI,
onde a gente teria ali uma concentração de instituições e entidades para fomentar o empreendedorismo e agilizar o atendimento a esse perfil. Isso está sendo estudado. O nosso prédio, vocês sabem, passou por 3 leilões, o prédio aqui do centro. Nesse último caso, não teve sequer proposta. E que algo tem que ser pensado. Ou a gente ocupa o prédio de uma maneira consistente, utilizando o prédio para poder transformar aquilo que existe no complexo do projeto Sala Mineira do Empreendedor, e aí requer investimento, que infelizmente a prefeitura ainda não dispõe, mas quem sabe através de alguma iniciativa, parceria, alguma coisa, a gente busca através da criatividade, né? Eu acho que eu penso que é inovar e pode ser um dos vetores que possa contribuir nessa direção de fomentar parcerias e a gente fazer uma ocupação mais adequada do prédio. Ele requer também algumas reformas, adequações e tudo, né? Mas ali é um prédio central que mereceria realmente aí um estudo para que houvesse, já que por 3 vezes não passou no leilão, a gente estaria em entendimento com o prefeito para ver o que a gente poderia fazer, então, ou ocupar de uma forma produtiva para atender essa demanda, ou de uma outra forma, que ali poderia ser, quem sabe, um outro espaço também de muita utilidade para a área de inovação e empreendedorismo, né? Mas isso tudo ainda está no campo das ideias, mas que a gente gostaria de aproveitar esse momento que o leilão não aconteceu, como um problema que pode se transformar numa oportunidade para a gente. Com relação ao CVT, que é uma outra atividade relacionada à nossa secretaria, é o Centro Vocacional Tecnológico, né? A gente tem lá cursos de informática básica e cursos de informática presencial, já mais avançado nesse sentido, e a gente detém hoje no CVT um total, a Gisele escreveu aqui para mim, 264 alunos. Isso é apenas uma das iniciativas do Centro Vocacional. São cursos com 20 e 30 alunos, mas que eles podem ser estendidos periodicamente para outras turmas, né? E lá no próprio espaço CVT, vocês sabem que a gente tem uma parceria com o Instituto Federal, através de educação à distância, né? E a gente tem vários cursos sendo ministrados lá, com um total de 222 alunos que foram assistidos no ano de 2017. Aí tem cursos de administração, segurança do trabalho, alimentação escolar, a parte de rede de computadores, informática, meio ambiente, vigilância e saúde. E depois tem cursos médios, é o Mediotech, no sentido de dar o curso técnico, né, o certificado de curso técnico aos participantes desses cursos. 68 alunos no curso técnico de rede de computadores e 47 na modelação de vestuário. Então, os alunos saem com o diploma, com o certificado de curso técnico do Instituto Federal do Sul de Minas. E esses cursos do Mediotech, eles são específicos para alunos do ensino médio. Se não for aluno do ensino médio, não pode fazer. Então, a proposta do Mediotech é você sair do ensino médio já com a formação técnica junto. Para poder facilitar a sua inclusão no mercado de trabalho, né? Eu não sei se acho que eu pulei. Eu pulei uma parte aqui. Onde que está, Gisele? Instituto Federal. Cadê? Isso, o ITEC. Eu pulei o ITEC, estava lembrando. Obrigado. A ITEC é uma parceria, né, do governo municipal com o governo estadual, uma iniciativa muito interessante, porque ela é aberta, gratuita, e você tem cursos à distância com a mais alta tecnologia, com salas adequadas, padrão, e a gente poderia fomentar isso muito mais. De uma certa maneira, a gente vê que tem um potencial até maior. Mas existem algumas limitações que a UITEC impõe e que a gente, infelizmente, não pode avançar mais pelas condições com que a própria UITEC impõe em termos de procedimentos. Isso a gente está tentando melhorar através das relações, mas avançou bastante em 2017. Existia até uma certa animosidade entre as partes, porque se colocar
várias instituições no mesmo lugar, de lidar com pessoas, cada uma tem o seu objetivo, e o objetivo maior era todo o ambiente, mas cada um pensa individualmente, e isso atrapalha um pouco o crescimento do todo. Esse foi um trabalho que a gente se empenhou muito no sentido de trazer cada vez a UITEC mais próxima da realidade de Itajubá. E a gente conseguiu avançar, já são 432 alunos na somatória atendidos através dos cursos à distância. São cursos em inglês e espanhol, e muitos são, inclusive, oriundos da Unifei. Nas estatísticas, a gente vê o interesse. E são cursos de alto nível, que as pessoas podem aproveitar com os laboratórios lá instalados. E poderiam ser até mais aproveitados, porque, de certa forma, o curso de espanhol tem turmas de 12 alunos e cabem até 30 alunos na sala. Então, é uma questão também de ter um fomento, né, uma sensibilização para que a comunidade acadêmica itajubense possa tirar maior proveito disso. Só que tem também, não são cursos básicos. A pessoa já tem que ter noções da língua. Então, talvez isso seja um limitante, né? Tem cursos diurnos. Eles são semipresenciais, na verdade. Você pode fazer uma parte à distância e tem que cumprir uma carga horária no polo. Né, mas esse do ITEC. Isso, do ITEC. Do ITEC. Mas tem curso noturno? Tem noturno também. Tem noturno, vai também, até acho que 9 ou 10 horas da noite. O ITEC funciona até normalmente às 9, 10. Mas é muito interessante, isso tudo dentro de um mesmo ambiente, e que fomenta muito essa questão da inclusão pela educação. Com relação a alguns eventos que a gente participou, foi muito importante a inauguração do telescópio russo, lá no LNA. Quando eu falo do LNA, o pessoal brinca, fala que eu, depois que deixar essa função de secretário, eu vou ser funcionário ou diretor do LNA, tanto que eu falo do LNA. Mas o LNA é uma pérola que a gente tem em Itajubá. Eles têm a representação da astrofísica do Brasil no mundo todo. Eles são muito valorizados, né, reconhecidos, e muitas vezes não estão ainda tão integrados com todo esse ambiente de inovação e empreendedorismo que a gente dispõe em Itajubá. E a gente quer fazer essa aproximação cada vez maior, e esse evento, que foi a inauguração do telescópio da Roscosmos, lá no Pico dos Dias, foi um marco. Para mim, foi uma coisa impressionante, porque estar ali o embaixador russo, toda a diretoria da Roscosmos presente aqui no Pico dos Dias, e muitas vezes as pessoas falam: eu conheço o LNA, o Observatório de Brasópolis, e na realidade não é bem assim. Em Brasópolis, que o nosso prefeito, nosso amigo Carlos, português do posto, nos desculpe, mas em Brasópolis ficam só os telescópios. Toda a questão de inteligência, de automação, é feita à distância, aqui em Itajubá, assim como os telescópios que estão instalados no deserto do Atacama, no Chile. Então, toda a parte científica, toda a parte de inovação, todos os laboratórios, os pesquisadores ficam em Itajubá. Então, o LNA não fica no Pico dos Dias. Lá são apenas os telescópios, que são meios para executar a função da astrofísica. Isso é importante, porque a comunidade itajubense não sabe disso. E tem lá todas as condições de fazer pesquisa e desenvolvimento, como a Universidade Federal tem. Então, como se não bastasse, nesse ecossistema de Itajubá, a importância de laboratórios de universidade, como a Universidade Federal de Itajubá, para fomentar a inovação e a tecnologia, o LNA compõe esse ambiente com uma segunda perna tão importante quanto. E nós estamos chegando, eu acho que isso é muito importante, não está aqui, mas me ocorreu agora, do ISE-SENAI, Instituto Senai de Inovação, que é o laboratório de alta tensão, no investimento de 425 milhões de reais. Nós tivemos recentemente um representante da Federação das Indústrias aqui, comentando que a primeira parcela dos 75 milhões já foi investida, a segunda parcela, em torno de 123 milhões, que o BNDES já liberou, e em que uma empresa responsável para fazer a parte de subestação de entrada para os trabalhos
do laboratório, já está contratando, né? Já ganhou a licitação e está contratando gente, já está aberto ao mercado, para começar a construção da subestação de entrada do laboratório de alta tensão. Isso é uma coisa também que as pessoas em Itajubá não têm noção daquilo que a gente está conquistando. Um valor de 425 milhões, o maior da América Latina. Os equipamentos de alta tensão, eles são obrigados a passar por ensaios para poder ser fornecidos, por exemplo, para a CEMIG. E hoje, por causa da fila do único laboratório credenciado no Brasil, do Grupo Eletrobras, que é o CEPEL, que fica no Rio de Janeiro, você tem filas de 4, 5, 6 meses para poder entregar um equipamento, para poder energizar, por exemplo, uma fábrica numa subestação de entrada. E eu acho que vem num momento muito oportuno, porque os fabricantes estão submetendo os seus equipamentos, principalmente para a Holanda. Então, custa mais caro e é mais demorado, mas é menos demorado do que fazer um ensaio no CEPEL, no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Isso tudo vai poder ser feito aqui em Itajubá, gerando emprego, renda de alto impacto e de alto conhecimento, e vai poder fazer também pesquisa e desenvolvimento, chegando até o ponto, por exemplo, de ser parceiro de outros laboratórios para se instalarem no próprio laboratório, que são, por exemplo, laboratórios afins, privados ou públicos, que possam se ocupar lá, por exemplo, um laboratório que possa representar a área de vibração e ruídos, por exemplo, que poderia, dentro do laboratório de alta tensão, ter um espaço e fazer uma parceria. Isso é só uma hipótese, por enquanto, mas isso é uma possibilidade que possa fomentar a atração de outras iniciativas de Itajubá e até a questão da inclusão de empresas, novas empresas aqui, por causa de uma questão logística, por exemplo. Então, isso é uma iniciativa também que enriquece demais o segmento de pesquisa e de desenvolvimento para Itajubá. Isso numa cidade de 100 mil habitantes, mais de 100 laboratórios lá na Unifei, o LNA e o laboratório de alta tensão chamado ISE, Instituto Senai de Inovação. Isso não é trivial. Se a contar 3 institutos desse nível numa cidade, um já seria suficiente para você ter um ecossistema inovador. Agora, aqui nós teremos 3. Né? Teremos 3. Isso é muito importante, na hora que a gente vai divulgar a nossa cidade e falar do nosso ecossistema para empresas de inovação e tecnologia. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar é a Fórmula Drone. A Fórmula Drone é uma iniciativa da Sociedade Americana de Engenheiros de Mobilidade. Ela já é consagrada por outras iniciativas, como é o Aerodesign, que acontece anualmente em São José dos Campos, com mais de 1.500 estudantes, e que virou uma tradição há muitos anos, e que fomenta não só uma competição, mas principalmente a formação de jovens talentos para iniciativa empreendedora, através de projetos patrocinados pela universidade. E a Fórmula Drone teve aqui o ano passado, vocês se lembram, em maio do ano passado, foi feito um projeto piloto, porque Itajubá detém a tecnologia de drones autônomos, e foi reconhecido no Brasil e no mundo como uma das equipes top no mundo de drones, que é a Black Bee. Tem mais concorrência para entrar na equipe Black Bee de drones do que para entrar na universidade. Dá 20, 30 por 1 para poder conseguir uma vaga nessa equipe, né? O que valoriza demais a iniciativa. E ali, as equipes de projetos especiais, como são tratados, são equipes multidisciplinares e que os alunos perdem feriados, finais de semana, à noite, para poder desenvolver projetos inovadores com gente da administração, da produção, de automação, da mecânica, para levar um projeto a campo, viver a pressão, espírito de equipe, liderança, improvisação, criatividade, tudo junto. De madrugada, agora, para um estudante, vejam bem, para um estudante perder um feriado, um fim de semana, uma madrugada, para não estar nos barzinhos da vida, que era o sonho nosso de estudante, ter os feriados, fim de semana, para poder usufruir dessa parte de lazer. E eles estarem enfiados nisso de cabeça. E a Fórmula Drone viabilizou, através desse projeto piloto, ano passado, com 3 estados, São Paulo, Rio e Minas. Esse ano já está formalizado. Itajubá é a sede da Fórmula Drone, patrocinada e organizada pela Sociedade de Engenheiros de Mobilidade. Vai acontecer no feriado
para o Brasil inteiro, no feriado de 7 de setembro. Então, vocês já estão convidados, com muito prazer. Vai ser no campus da universidade, em parceria com várias outras instituições, mas vai dar muita visibilidade para Itajubá, e, além da visibilidade, vai dar muita oportunidade para que isso cada vez mais cresça e as nossas equipes daqui se motivem a competir. Uma outra coisa que é pequena, que eu gostaria de destacar, é o encontro de empreendedores da Incite, da nossa incubadora de base tecnológica. Acontece com uma certa regularidade, e eles começaram a fazer em barzinhos. São encontros informais. Você teve oportunidade, Santi, né, presidente, de participar. Molina também teve, Renato também teve. Fica o convite para o Zezinho, que ainda não esteve. É interessante ver os jovens empreendedores em suas ainda empresas incubadas e algumas já graduadas em vários estágios diferentes, se encontrarem, confraternizarem e trocar ideias a respeito do ambiente de empreendedorismo e inovação. Isso é muito bacana, e a gente tem fomentado isso, participado disso, motivado isso cada vez mais. Por alguns dos destaques. Aonde? Eventos. O que mais que eu tenho de evento? Aqui. Interessante, aconteceu em Itajubá o ano passado, a Affinity Tour. Foi uma organização que a Juliana, que é a professora Juliana da Unifei, através do Centro de Empreendedorismo da universidade, conseguiu trazer para Itajubá. Olha, só aconteceu isso fora de Belo Horizonte em 5 cidades. E Itajubá foi uma das privilegiadas em ter esse evento de altíssimo nível, com palestrantes, através de palestras curtas, mas muito impactantes, de coisas muito inovadoras. Uma delas foi com o nosso conterrâneo itajubense, Dr. Esper Calas, né, um especialista mundial na área de pesquisa, e outras iniciativas. Eu não sei se teve a oportunidade de ver esse evento, ficou sabendo, é top, né, no mundo. E para nós foi um privilégio ter esse evento sendo realizado aqui. Nós fomos também participantes, vamos dizer modestamente, mas fomentando a participação e dando a estrutura necessária, a participação pessoal, no sentido de viabilizar esse evento, que é um show para nós. Participamos também da FIVEL em Santa Rita, que é a Feira de Eletroeletrônica de Santa Rita. Há muito tempo Itajubá não tinha uma quantidade de estandes que teve dessa vez. A gente considera muito importante a presença da indústria itajubense nas feiras e eventos. Nós tivemos presente lá com mais de 15 estandes, e a prefeitura fomentou isso através da motivação dos empresários para estarem lá presentes. E a gente criou um corner, todo um espaço para que as indústrias, as empresas itajubenses estivessem presentes. E as instituições da Inovai se fizeram representar também. Isso foi uma ótima iniciativa da gente mostrar a integração das várias instituições itajubenses num evento. Depois teve um hackathon aqui muito interessante. Uma empresa de Itajubá, ela ganhou, através de uma iniciativa da Transparência Brasil, não sei se você sabe disso, ela apresentaram vários projetos, né, de maior impacto social, e uma empresa de Itajubá, não foi de Itajubá, a Transparência Brasil ganhou da Google, né? A Transparência Brasil apresentou um projeto para a Google e a Transparência ganhou. Quem, vamos dizer, desenvolveu o projeto depois, através do aplicativo, que chama Tá de Pé, é você pesquisar obras que estão inacabadas, tirar uma fotografia e mandar através do aplicativo, e, através disso, a Transparência Brasil, ela faz o acompanhamento e fala quanto tempo que a obra está parada, por que está parada, quem que é o responsável, em que governo começou, quando estava previsto terminar. E quem implementou isso foi uma startup de Itajubá, porque aqui foi contratada na primeira tentativa da Transparência Brasil, ela não conseguiu desenvolver. Aí surgiu essa oportunidade da startup de Itajubá, e ela que desenvolveu esse aplicativo. E aí teve um hackathon aqui, onde chamou vários jovens, tudo, e a gente teve, foi um domingo, um sábado? Foi um domingo, o dia todo, o pessoal ficou até a noite, foi muito legal, foi no espaço do Teatro Cristiane Rieira, naquele saguão, naquelas salas, antessalas propriamente dita do teatro. Nós temos um evento que foi um sucesso ano passado,
Ele foi um evento pequeno, mas de alto impacto, que é relacionado à indústria 4.0, chama-se UI Incite 4.0. Aconteceu no espaço da FACESM, que é parceira da Inovai, e ali foram discutidos 2 temas em 2 dias. Foi uma ideia, uma sacada brilhante, que é a cadeia de veterinária ligada à indústria 4.0. Então, fizemos uma parceria, a Incite e a Inovai, fomos até a FEP, conversamos com os professores responsáveis pela faculdade veterinária, para eles participarem de um painel. Convidamos uma empresa startup relacionada à área de rastreabilidade das carnes e convidamos o frigorífico Frivasa, que é a outra ponta, para debaterem o assunto da indústria 4.0, mas voltada à veterinária. E a gente viu quanto que é importante a indústria e as empresas darem feedback para a universidade, porque a universidade, às vezes, não está acompanhando a tecnologia necessária que um veterinário tem que conhecer. Frivasa é um laboratório com 1.000 funcionários, com tecnologia de ponta, e deu grandes contribuições a esse painel, inclusive retornos para a própria faculdade veterinária da FEP. São iniciativas que vão dar continuidade. Isso é um evento que vai ter novamente, nós vamos falar dele em 2018, e cada evento desse nós vamos fomentar um segmento. Por exemplo, área comércio, o comércio 4.0. Quando a gente fala da indústria, a gente fala de um segmento muito mais amplo do que a gente pensa. Então, o comércio 4.0 pode usufruir de toda a tecnologia voltada também para a melhoria e inovação desse segmento. Vamos falar um pouquinho da... tivemos no evento da Civapal em Belo Horizonte, ano passado, teve um seminário. O Eduardo Neri, inclusive citado aqui na última reunião, né, na 15ª reunião, ele esteve presente, porque ele é um especialista da CEMIG, depois um consultor renomado. Ele esteve presente para participar desse futuro da energia solar do Brasil através de um seminário que é de filme fino, que não usa o silício como é utilizado na China, mas com uma tecnologia diferenciada dessa empresa que está para se instalar em Itajubá. Eu aproveito para abrir um espaço para falar um pouquinho da Civapower para vocês. A Civapower, hoje, ela tem, do lado da prefeitura, ela teve todo o apoio e suporte necessário para ela poder avançar de acordo com a lei de incentivo à implantação de empresas, mas ela ainda não tem a composição final financeira dela, falta coisa de 5%, ou menos até, eu diria menos, são 5 milhões de dólares, o investimento total são 200, então faltaria 2,5%, 5 milhões de dólares, mas que os americanos fazem questão de ter um parceiro brasileiro. E não se encontra, hoje, com a crise que a gente passa, investidores para assumir riscos em dólar numa implantação de um projeto que é inovador. Quanto mais inovador, maior o risco. E ainda o momento é difícil. Nós fizemos várias tentativas, ajudamos, inclusive, fomentamos através de amizade, dentro da universidade, fora dela, e não conseguimos investidores até o momento. Existem alguns fundos, alguns outros interesses, a coisa caminha, mas a gente achava que ia ser muito mais rápida, infelizmente, do que está sendo. Então, ela está paralisada nesse estágio em que a Civapower ainda precisa avançar, consolidar a engenharia financeira para viabilizar a vinda dela para Itajubá. Da parte da prefeitura e da secretaria, fizemos, inclusive, uma visita, que foi o motivo inicial de uma missão que fizemos ao Vale do Silício, onde ela está instalada. Depois eu posso falar mais um pouquinho dela, mais para frente. A Inovai, depois de consolidada, de uma certa forma, foi uma iniciativa, uma das coisas importantes que a gente viu é que o grupo ele tinha que nivelar as informações e se entrosar. Quanto tempo eu tenho, presidente? Já esgotou. Então, rapidamente, me dê mais 3 minutos para falar e a gente, através das perguntas, a gente avança em outros assuntos. Não, a Inovai, através dessa consolidação ano passado, a gente viu a importância de a gente fazer missões. E a gente conheceu o que as outras cidades têm, já construídas, trazer para a nossa realidade, para poder aprender, alinhar e fomentar. Aconteceu isso ano passado, em setembro, em Florianópolis, que é uma das cidades referências. E foi muito importante. Nessa missão, só não foi o prefeito, mas foi o vice-prefeito, foi o secretário,
foi o reitor da universidade, foi o pró-reitor de extensão, foi a diretora do Centro de Empreendedorismo e foram todos os outros agentes, inclusive o SEBRAE, que foi quem apoiou a missão, e o gerente da Incite, também participante. E vimos lá, ó, Florianópolis mudou de patamar. Eu não preciso chover no molhado, mas Florianópolis, há 10 anos atrás, era uma realidade. Eles exploravam demais a questão do turismo. E hoje, Florianópolis explora, entre aspas, né, a vocação voltada para a inovação e empreendedorismo, e é 10 vezes maior a contribuição da área de inovação e empreendedorismo para o PIB de Florianópolis do que a área de turismo. E aí, isso foi muito importante, porque quando nós chegamos lá e eles fizeram uma apresentação, uma evidência disso, numa apresentação que eles estavam fazendo num dos parques, que é o Sapiens Park, estavam ali reunidos um especialista financeiro do parque e o representante deles, que é um subsecretário na área de ciência e tecnologia, e eles mostraram qual é o sistema municipal de ciência e tecnologia deles, onde eles têm o conselho e onde eles têm o fundo. Fala, mas isso é idêntico a Itajubá, ué? Eles falam, mas foi de lá que veio. Então, aquilo foi fomentado exatamente há 20 anos atrás, dentro dessas iniciativas, e é por isso que você também usufrui da cidade, e isso tem que ser da cidade. E isso é tão importante, porque isso são resgates que são feitos daquilo que já foi construído e que não pode ser jogado fora, né? Existe uma infraestrutura, pelo menos de ideias e de iniciativas, como é a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia. E essa estrutura, com o conselho e com o fundo, são coisas vamos dizer, mandatórias para o sucesso dessas iniciativas. Então, isso é só uma evidência do que você bem falou. Isso é fundamental, né? E, às vezes, a gente quer jogar tudo fora. A outra coisa... a outra visita é a visita no Vale do Silício, que aí a gente pode conversar. Eu acho que nós fomos de um jeito, voltamos de outro. Eu deixo para que essa visita fique por conta das perguntas e tudo. Eu queria agradecer e me desculpar por ter avançado nos 45 minutos. Muito obrigado. Secretário. Eu deixo também as realizações de 2018 para as perguntas. Isso. Vamos abrir, então, espaço. Convidados, o Zezinho, se quiser. Liga o microfone. É extraordinário. A gente escuta muita coisa, a gente não sabe, a gente está desinformado e vê que o pessoal está trabalhando, que está preocupado e tal. E, perdão dos meus irmãos de evangélicos, mas o diabo sabe muito, não é porque é esperto, ele sabe muito porque ele é velho. Você entende? Velho e veiaco, né? Velho e veiaco. Então, vocês imaginam, só fazendo essa colocação, para mim fazer a pergunta, depois eu vou pedir autorização aqui para mandar isso para você, não sei se pode mandar, porque são dúvidas que ficam nas entrelinhas da gente e tal. Eu anotei aqui as perguntas todas que eu fiz aqui. Mas só uma colocação, completei 70 anos, pela graça de Deus. E eu comecei com isso aqui, de Itajubá, buscando o desenvolvimento de tudo isso, ajudando, visando o bem-estar das pessoas. E o compromisso que nós temos, desde o Teodomiro Santiago, a gente tem que dar sequência nisso. Então, foi paralisado por quase esses 20 anos. Então, eu tinha 50 anos, hoje eu tenho 70. Eu queria só que vocês imaginassem como que eu sinto frustrado por não ter conseguido avançar. Nós saímos na frente. Itajubá saiu na frente. Depois, por razões diversas, e eu também me culpo por isso,
as coisas vão para o lado pessoal, político, essas coisas, e o interesse geral fica em segundo plano. Esse projeto, desde o começo dele, tinha que ser da cidade. Não pode ser de grupos em um projeto, porque eles levam tempos para maturar, para crescer, então não adianta. Hoje eu vejo isso e tenho medo que aconteça de novo, porque a gente não suporta, não suportaria mais. Então não é que eu sou frustrado terrivelmente na minha vida. E nesses 20 anos aconteceu tudo de bom para mim. Foi uma maravilha na minha vida pessoal, com tudo. Mas nesse aspecto, a gente fica falando sempre, aí fala, já vem aquele cara, sempre reclamando da vida, sempre pessimista. Eu tenho justificativa para ser pessimista, com relação aqui. Então, vamos partir daqui para frente. Mas eu tenho só umas perguntinhas bem rápidas, só, depois fica para depois. Foi criado a Inovai. Muito legal, precisava, é um instrumento necessário nesse processo. Eu pergunto, o problema de Itajubá foi sempre alavancar com recursos. A prefeitura está fazendo a parte dela? Eu estou só perguntando, isso não é crítica, porque se não fizer, não vai. Porque tem custo. Já tem, imagino que já tem um diretor, tem tudo, aquilo lá precisa. Tem. Então, a prefeitura, no momento, não pôs nenhum aporte financeiro, ainda. Mas a prefeitura, no momento oportuno, fará, porque as outras instituições já estão fazendo. A gente teve alguns aportes importantes, eu não posso ainda anunciar, mas teve aporte financeiro. Dos parceiros? Dos parceiros, teve aporte financeiro dos parceiros, e a prefeitura está fomentando a facilitação no sentido da integração com fatos e dados, para poder também dar, e pode ser uma contribuição que seja, quem sabe, não financeira, mas econômica, quem sabe. Tá Isso, certo. como a universidade faz de alguma forma. Certo. Mas está tendo fomento financeiro, tá? Eu vou anunciar isso proximamente para vocês com muita alegria. Já fico satisfeito. Outra coisa que me surpreendeu ontem, eu só coloco assim para a gente pensar, que foi a notícia do Parque Tecnológico Aberto de Santa Rita. Totalmente diferenciado do que nós imaginamos o Parque Tecnológico. As características de Santa Rita pode ser que permitam isso, não a de Itajubá. Vai se falar muito, porque pelo que se falou de Itajubá na nossa vida toda, aqui imaginava que respirava tecnologia, respirava tudo. Não é bem assim. Santa Rita já é diferente, porque o tipo de empresa é diferente, o tipo de cidade é outra. Então, permite a isso que a cidade vire realmente uma cidade tecnológica, não um parque tecnológico. A única preocupação que eu tenho, eu até escrevi sobre isso ontem, é o ambiente. É fundamental para um parque tecnológico o ambiente de empreendedorismo e de desenvolvimento. Mas é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito agora, de repente, do Parque Tecnológico Aberto de Santa Rita. Por que o nosso é fechado, por que o lá é aberto? É só uma colocação. Outra coisa, do projeto tem que ser da cidade. Isso é ponto pacífico. Outra coisa que me preocupa muito, eu estou mais em termos de alerta, lembrando a história do diabo, que existe. Eu sei. Que nós acreditamos em Deus, é a nossa razão, se tem, tem que existir lá, e tomara que fique bem longe. Eu digo o seguinte, o desenvolvimento e a política está diretamente ligado. Você falou de coisa extraordinária, que é a CIVA, extraordinário, que é a CIVA, e que é o laboratório do Senai. Extraordinário. Eu fico preocupado com a política. A CIVA me preocupa muito, porque quando a gente vê numa empresa americana, a gente vê desenvolvimento e tecnologia. Aí realmente estão na ponta, referência. Quando você fala em produção, você vai para a China, não tem escapada, você entende? Então você vê o governo americano lançando uma série de barreiras comerciais no sentido de preservar o parque produtor americano e manter os empregos. O caso dos painéis
é diretamente citado nos Estados Unidos. O preço, tem uma medida que eles falam, né? Não sei como, não lembro, mas a medida que fala pela capacidade de absorção, era tipo de $80, o chinês entrou com 12, uma coisa desse porte assim. Então, massacrou a indústria americana. E o chinês tem uma habilidade para absorver tecnologia e desenvolver que é impressionante. Então, e outra, os chineses não precisam dessa engenharia econômica para se montar no Brasil. Por quê? É outro estilo. Os americanos, quanto menos risco correr financeiro, é melhor. Sempre é assim dos americanos. E o chinês vê outra forma. Primeiro que eles têm dinheiro demais, tem 3 trilhões para empregar, e outra que eles veem o mercado com uma facilidade, e o mercado dos painéis é extraordinário no Brasil. É uma coisa que a gente não consegue imaginar ainda. Então, de repente, eu vi no ano passado, eu tenho um blog aí, não sei se todo mundo sabe, eu estou sempre alertando as coisas assim, mas para encher o saco das pessoas do que para construir. Então, de repente, eu vejo o BDMG e o Índio, ano passado, fazer uma comitiva especificamente para ir na China para ver a indústria de painéis fotovoltaicos. Eu vejo, mas o pessoal do governo vai lá. Visitaram não sei quantas empresas. Você não vai visitar a empresa, como vocês foram empresa, para tomar um café e cumprimentar as pessoas. Você vai para negociar e para ver futuro. Então, imaginei, de repente, vem uns americanos com uma firma montada, já instalada em Belo Horizonte, com o telefone 021. Telefone 021 no Rio, porra. Aí você já fala, da Silva. Bom, tudo bem. Aí a Silva, na última vez que eu vim aqui, eu saí animado, porque você falou, perdão, o senhor secretário falou, que a Silva vinha para o Brasil e com investimento, uma parceria muito forte com a Codemig. Eu falei assim, na época, ai meu Deus, vai entrar Codemig, o que é? É o desenvolvimento de Minas Gerais. Está ligado aonde? No governo de Minas Gerais. Tem um aspecto político? Tem um aspecto político. De repente, no meio do caminho, a Codemig está sendo desmembrada com uma parte boa, uma parte ruim. A parte boa é a parte lá do nióbio, e ela vai ser vendida. E é o positivo ou negativo do governador ser eleito. Entra aí 5, 6 bilhões, ele paga as contas de professora, paga tudo e chega bem. Então a gente sabe que a política nesse desenvolvimento está diretamente envolvida. Então quando eu vejo isso, eu paro assim, a Silva vai ter dificuldade. Primeiro que não está aguentando as pontas dentro dos Estados Unidos, tem proteção. Depois vem o Trump, decreta agora mais uma barreira no caso do coisa. Aí eu fico imaginando, a saída nossa, falando nós aqui, é China. Então eu fico com medo um pouquinho da Silva, só fico um pouquinho. Daí vem o outro lado, estou falando mais de preocupações, que é para alertar. Depois eu vou passar isso para você por escrito. É o caso do laboratório de alta tensão. O laboratório de alta tensão é um empreendimento do Senai, que é ligado diretamente à Confederação das Indústrias e à Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, tá certo. Vem para Itajubá. O ano passado, o presidente da FIENG, que é muito diretamente relacionado com Itajubá, e a gente vê os benefícios disso, a gente sente, é palpável, né? E o presidente da Confederação também tem interesses aqui, tudo isso deve ter contribuído para esse investimento. De repente, lança aquela possibilidade de mudar o estatuto da FIENG para ter uma reeleição, não conseguiu, criou-se um bloco de oposição que se apresentou e, pelo bem, fizeram uma composição, vai ter uma chapa única, mas perdeu a força. O grupo que estava lá perdeu a força. Então vai ter uma composição, a eleição vai ser agora, aí eu fico pensando, o que passa na cabeça dessas pessoas quando tomar posse, que é um novo jeito de ser, é um pessoal mais voltado para a área de tecelagem,
Construção civil? construção civil. Aí eu falo, será que Itajubá vai pagar mais esse preço como está pagando o preço do aeroporto? Eu fui o pioneiro aqui da vinda junto como secretário, da vinda da construção do aeroporto. Desde o primeiro dia, até aprovação, até concorrência, tudo. Depois parou, a gente sabe por quê, tal. Depois voltou. Aí, quando voltou, eu já achava que não era mais a prioridade 1. Porque o aeroporto virou regional. Se você tiver uma duplicação da BR-459 Itajubá Pouso Alegre, fica mais rápido. Hoje já fica mais rápido você pegar um avião em Pouso Alegre do que você sair da Vila Mariana para pegar em Congonhas, São Paulo. Entende? Então eu achava que esse recurso tinha que ser na duplicação da rodovia, que melhorava para nós a nossa vida em tudo. Essa questão de falar, mas também Pouso Alegre está na margem da Fernão Dias e aí a gente já quebrava essa coisa. Porque só um louco, perdão da palavra, se tiver a chance de fazer um investimento grande nas beiras do trevo do Fernandão e fazer aqui, ele faz lá, por causa da logística. Tem um custo em cima disso. Então, isso aí me preocupa muito a política. E a gente tem a obrigação de ver, porque se o prefeito briga com alguém lá, ou discute alguém, ou algum interesse, ou pode ter toda a razão, todo o seu projeto fica relegado ao segundo plano. Você está se esforçando, você está batalhando, está negociando, está trazendo, mas ele não está conversando com fulano lá de tal, então, barrou. Codemig, eu fico imaginando, por que a Codemig, que é do governo, ia financiar uma empresa para vir em Itajubá? Se fosse em outro lugar, teria outros olhos. Então, a política, a gente nunca pode esquecer de todo esse projeto. Aí nós voltamos ontem a Siemens. A Siemens vinha para Itajubá, e logicamente que tinha uma influência muito forte do Adilson, claro, lógico, mas ele já não estava mais na empresa, estava saindo, aquela coisa toda. Depois veio tudo o que aconteceu, nós perdemos um investimento extraordinário. Ontem, não sei se todo mundo leu, a Siemens anunciou um investimento de bilhões no Brasil, mas é bilhões. Então eu digo, realmente o mercado estava parado, e aquele projeto de Itajubá, que eu conheço bem, foi suspenso. Hoje não, ele voltou a ser real. Então, como eles estudaram muito a fábrica de Itajubá, todos os custos, todo tal, como o Adilson, que é um grande amigo meu, não está mais aqui, a gente tem que ir atrás da Siemens de novo para voltar para Itajubá, pô. Porque não mudou, só mudou, não sei, eu não acredito. Mas se for só por causa de problema pessoal, ele já não existe mais. Você entende? Aí, eu estou só falando isso para você sem imaginar. Outra coisa do desenvolvimento, mudou muito, o mundo está mudando. A gente não pode mais pensar em desenvolvimento municipal somente, tem que ser integrado regional. Você entende? Não é vergonha nenhuma a gente pegar uma esteira, a esteira do navio, quando está, aquela parte que depois dali não tem turbulência. Você entende? Não é vergonha nenhuma a gente pegar uma esteira de uma indústria dessas, da área de medicina que estão se instalando lá em Pouso Alegre, é uma enormidade. É uma enormidade. Então você tem que raciocinar para vamos junto. Você está entendendo? Não, mas eu sou Itajubá, tenho que dar choque. As coisas têm que dar choque, tem que ser 110, 220. Mas por quê? Você está entendendo? Então, esse debate... Essa reflexão, né? Essa reflexão, esse debate, eu acho que é saudável, entende? A gente põe um muro no que aconteceu e cria uma ponte no diálogo agora, né? Exatamente. Rompe o muro e abre pontes. Eu penso desse... Você falou da Stabilos, que é uma empresa de um porte extraordinário, não é muito grande e nem muito pequena. Verdade. Você entende? E ela é fiel, os caras ficam treinados ali, são pessoas ali, o cara pode programar, namorar, casar, estudar os filhos, está ali mantendo.
E só um registro, uma questão de justiça. Aquela empresa ali foi 22 anos atrás. Eu fui lá na inauguração, eu discursei lá na inauguração. Foi trazida para cá pelo Saulo Germiniani. Você entende? Foi pelo Saulo Germiniani. Ele que trouxe num governo anterior. E está lá aquela beleza que a gente estava lá. O doutor Rosenburgo, a gente era adversário político. Eu tive as coisas que a gente faz na vida. O Rosenburgo tomou posse no dia 1º de janeiro. No dia 19 de março, poucos meses depois, eu fui convidado para dar uma entrevista na Rádio Jovem, que era naquela época, era independente, e eu perguntou para mim sobre o aniversário de Itajubá, e eu pedi para o Rosenburgo dar um presente para Itajubá, para ele renunciar. No outro dia, encontrei com o Rosenburgo na rua, ele contou comigo, pô, cara, você é ingênuo, não é nada disso, a gente tem que ir levando e tal. Eu falei, doutor, eu penso assim, então. Passou uma semana, alguém falou, fez as pazes com o Rosenburgo? Eu falei, não, eu sempre me dei bem com ele, mas eu critico e tal. Ele nomeou você como do Conselho de Desenvolvimento de Itajubá, saiu no Jornal Sul de Minas. Aí eu peguei o jornal, fui correndo comprar. Ele criou um conselho que era o Américo, da COFAP, eu e o doutor Edson Mauad, que era o vice. Falou, eu não quero saber se vocês são contra ou a favor, vocês têm responsabilidade para ir atrás de empreendimento para Itajubá. Eu falei assim, mas tem um secretário. Não, o secretário vai participar sim, mas vocês... Entende? Era mais ou menos assim. Aí a gente sentiu aquele peso na cabeça. E outra, para você trazer investimento, e você tem isso, tem que ter credibilidade. O cara do outro lado da mesa tem que saber que está falando com quem entende. E outra, ele tem que saber que aquilo vai dar sequência. Ele fala, pô, estou falando com esse pessoal aí, amanhã eles caem fora de lá, o que eu vou fazer? Entende? E essa força, tudo, vem da força do Estado. Porque se você não está se compondo com o governo do Estado, com essa mente pequena que existe no Brasil, você está lascado. Você está lascado. Porque a empresa precisa de acesso aos financiamentos, aos incentivos. Se você não tem, se você está brigado, você está lascado. Então, você tem que passar por cima disso. Santos, te agradeço. Eu tenho muitas coisas para falar, eu vou encaminhar para você, mas é esse tipo de oportunidade que a gente tem. Aqui em Itajubá eu conheço mais aí umas 10 pessoas que pensam diferente, mas tem isso. E daí a gente vai sair na luz, cara. Você entende? Não pode esse negócio. Eu não vou. Quem está lá? Ah, eu não vou. Ah, mas eu não vou. Ih, nem cuidado com aquele cara, ele tem outro dentro. Que fala de mim, fala, cuidado com o Zezinho Ribeiro, que tem outro dentro. Não é, cara, é o que a gente fala, pensa. Então, eu parabenizo vocês, os vereadores, para provocar essa discussão, esse debate, essa abertura, porque não dá mais. Pô. Nós somos responsáveis por essa moçada que vem vindo tudo aí. Nós somos responsáveis. Entende? Então... Eu queria só entregar para o Zezinho nosso ecossistema de empreendedorismo. Não sei se você chegou a ver já esse folder. Não vi. Aqui é interessante, Zezinho, porque aqui é o nosso Parque Científico Tecnológico aberto. O que Santa Rita está vendendo hoje, está vendendo uma coisa que ela não tem condição de ter o fechado. Uma das respostas que eu posso te dar é que Itajubá tem todas as condicionantes aí, Zezinho, de um parque já aberto. Todas. O que Santa Rita não tem nem 10% do que nós temos aqui. Só que essa notícia que saiu na capa do Diário de Comércio, eu posso dizer para vocês aqui, sem nenhum demérito a eles, é notícia requentada há muito tempo. Porque há tempos que eles querem viabilizar o parque aberto, porque eles não têm condição de fazer o que nós vamos fazer aqui, que é o parque fechado. Se vocês analisarem um mapa de Santa Rita e colocar par e passo com as instituições que nós temos aqui, quantidade de alunos que nós temos, quantidade de curso de mestrado que nós temos, quantidade de curso de doutorado que nós temos, quantidade de institutos de pesquisa e desenvolvimento,
quantidade de transferência tecnológica dentro das universidades e das faculdades, a quantidade de startups que nós temos, que nós ganhamos a primeira do Brasil em startup, que saiu recentemente, uma pesquisa, PIB por startup, nós somos a primeira do Brasil. O melhor IDH. As condições que nós temos aqui é um ecossistema, é um ambiente que você falou. Ambiente. É o ambiente que a gente vende. Né? Eu não estou falando de ciência e tecnologia isoladamente, isso é um contexto, isso é um todo. Né? Então, isso é uma resposta. Eu acho importante, e você está coberto de razão. Nós temos já o parque aberto, a população não sabe que tem, porque isso é uma coisa recente que veio dentro da iniciativa da Secretaria, em conjunto com a INCIT. A gente tinha necessidade. É difícil eu falar isso para o Zezinho, imagine para as pessoas que não conhecem do assunto. Então, na hora que você mostra uma imagem que fala mais que 1000 palavras... Eu não conhecia isso. Então, isso mostra, Zezinho, a riqueza que você participou e do potencial que nós temos e que fala de uma frustração de 20 anos atrás que pode ser resgatada. Olha, Santa Rita tem 380 quilômetros quadrados, a área. Não estou falando sobre parque. Itajubá tem 286. Santa Rita já foi de Itajubá. Santa Rita já foi daqui. Fazia parte da grande Itajubá. Brasópolis. Né? Brasópolis, Cristina, já foi tudo Itajubá. Mas a gente vai levando um pedacinho, vai levando outro, e nós aqui felizes. Mas tudo bem, não é essa a questão. A questão da empresa que você falou, que é importantíssimo, eu sei da necessidade, da obrigação do pessoal do governo, né? Que estão mais junto com o pessoal da administração, ter justificativa constante que não está vindo emprego, porque o ponto mais fraco dessa administração é saúde, de todo mundo mas o de geração de emprego realmente é terrível. Nós sabemos disso, principalmente em comparação com os outros, né? Então, essa questão de trazer empresa para cá, você se sente na obrigação, como eu me sentia, como todos nós sentimos, de divulgar. Olha, está vindo aí, o outro secretário, o Melo, que estava aqui, um dia falou numa entrevista que tinha que dar senha para empresário interessado a se instalar em Itajubá. Aí vem e sempre assim, uma americana, uma europeia e uma chinesa, sempre. Uma do setor de autopeças, outra. Então, é sempre assim que vem. E é mais ou menos o pessoal que vem aqui, o perfil. Eu vou falar para você uma coisa. Não divulgue nunca que alguém está vindo para Itajubá. Fala, nós estamos trabalhando. Eu vou falar para você por quê. Nós não temos força política. A nossa força é zero. E eu, quando eu estava aqui na frente, eu ficava olhando todas as declarações das cidades vizinhas. Quando o prefeito falava, nós estamos negociando com fulano, eu estava lá no outro dia no cara. Você vai para onde? Para Três Corações? Cara, você ficou louco. Você tem que... Olha, você entende? É assim que funciona as coisas. E outro, deputado. O cara vê, você pergunta, peraí, cara, vai para a minha região. É assim que faz. E lá em cima, eles decidem. Se for num índico, né, com aquele pessoal, o senhor tem para ir, lugar. Esse aqui tem isso, mas esse aqui, não sei não, cara. Não, aqui, é isso, aquele primeiro contato. Todo mundo que vem aqui, como você tem recebido as pessoas, com certeza já foram procurados por outros. Então, nesse caso, o segredo alma do negócio. Só se falar, e a credibilidade que vocês vão conquistando da gente, é o seguinte, nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós estamos trabalhando, nós não estamos parados. Né? Porque depois não vem, e tem acontecido demais, não vem, aí vem os caras escrever no Facebook, cadê sei o quê, onde está a promessa que foi, aquela coisa, e dá descrédito. Você entende? Eu não toco nesse assunto, pode ver. Prometeu fulano, falou, gente, aguenta as pontas aí, porque eu sei como é que funciona isso. Agora, nesse caso da Cimes, eu acho que tem que cobrar, porque Itajubá gastou na Cimes. Gastou tempo todo e tal. Gente, vamos para lá, está lá o terreno está lá, cara. O terreno está lá. Então... Vamos continuar a discussão aqui? Perdão. Não, Molina,
contribuir, falar alguma coisa. Bom, na verdade, eu queria só dar o boa tarde oficial, né? Ao secretário, a Gisele, Zezinho, participando e abrilhantando a nossa conversa. Eu não tive tempo de ruminar ainda alguns dados que eu estou trabalhando. Tem aqueles sites que trazem informações diversas do município e tal. E me chamou a atenção uma olhada inicial, a questão de emprego e tudo mais. É lógico que a gente tem muito para crescer, não discordo de nenhuma palavra que foi dita aqui, mas eu pude ver numa rápida análise que Itajubá, esse site que eu estou vendo, compara com municípios similares, em termos de tamanho e tudo mais. E, na verdade, Itajubá não está abaixo da média, né? Então, assim, nós temos que entender isso, né? E dar um voto de crédito para o trabalho de vocês, né? Quando você vem que apresenta todo o trabalho desenvolvido em 2017, a gente vê como foi dito aqui no finalzinho da palavra do Zezinho, né? Que está se fazendo muito, tem que se esperar, tem que ter... qual que é a palavra? Maturação disso? Exato. Ter paciência para esperar essa maturação e tudo mais. Nós Para colher o fruto. podemos desejar isso, né? Que o fruto do trabalho de vocês venha em breve, né? E a gente possa ver, então, o município sendo contemplado com mais empresas, independente das que deram errado até então, né? Que foram anunciadas e não deu certo. Isso faz parte de momentos de crise, né? Mas, enfim, eu queria, nessa rápida palavra, parabenizá-los, né, pelo trabalho que está sendo feito, pela brilhante apresentação, enfim. Então, o Gesualdi, então, ano passado, presidente do CIMEI, ele comentou que já em 2017 houve uma reversão do quadro de dispensa por contratação, era alguma coisa da ordem de 300 empregos, o ano passado. O saldo positivo entre dispensa e contratação, que era já um sinal de uma pequena retomada, pelo menos estancamos essa questão da evasão dos empregos. Mas Itajubá foi uma das cidades que mais sentiu isso, infelizmente. Renato. Muito obrigado, presidente dessa comissão, vereador Santi. Molina, boa tarde. Meu amigo, secretário Fernando Bissacô, que no seu currículo um dos adjetivos é vereador, né? É verdade? Por um dia, né? Por um... Por um dia, porque nem um cometa. Isso. Muita alegria. Mas me dignificou muito poder fazer parte aquela noite, daquele momento muito especial para mim. Foi muito bom. Gisele também, boa tarde Zezinho. Eu fico muito feliz em ver todas essas ações da secretaria. Deixa a gente muito entusiasmado, porque nós sabemos o potencial riquíssimo que a nossa cidade tem, né, do ponto de vista tecnológico. E é fato que temos muito ainda que podemos avançar. E uma das circunstâncias que eu gostaria de fazer uma colocação aqui, uma pergunta, sobre o CONCITIE, o Conselho, e a importância também da Inovai, né, dessa associação que foi criada. Eu tive a grata satisfação de defender o projeto da criação dessa lei aqui nessa casa, e foi falado aqui da importância do aporte financeiro que a Prefeitura, como parceira, pode vir a efetuar na associação para, enfim, promover e desenvolver mais os trabalhos da associação. Dentro desse cenário, já foi se falado diversas vezes da possibilidade da criação do ISS tecnológico. E eu já fiz algumas pesquisas sobre esse assunto e não compete, infelizmente, ao Executivo promover esse tipo de lei por ser de caráter principal do Executivo. Então, a pergunta que eu faço aqui, secretário, há uma movimentação dentro da Secretaria, como representante do órgão Executivo, para a criação desse ISS tecnológico, de modo a criar uma forma, um recurso para se criar, né, um dispositivo financeiro para, então, dar esse aporte, principalmente a Inovai e também a todas as questões no aspecto do desenvolvimento da tecnologia e do fomento da nossa cidade? Há alguma coisa prevista, caminhando nesse sentido? Sim. A gente sentiu a necessidade de, primeiro, do Conselho ser efetivamente retrabalhado, retomado, e dentro desse contexto o FUNCITIE, que é chamado, né, o fundo,
ligado à área de ciência e tecnologia, é fundamental para esse contexto todo que está no momento lá em banho-maria. Porque, primeiro, não existe o fomento propriamente dito da prefeitura no momento de crise tão violento que a gente passou. Mas a gente não precisava criar nada novo. A gente podia usar exatamente o que já existe como uma forma de incentivo para as próprias organizações sentirem que em Itajubá tem esse ambiente, reverter valores de comum acordo com o Executivo, no sentido de o que é interessante ter um círculo virtuoso através do fundo, para que esse imposto, por exemplo, o ISS, ele seja revertido parte para investimentos nas iniciativas de inovação, quer seja através da Inovai, quer seja através de alguma outra iniciativa diretamente da Prefeitura, e é uma forma também de você viabilizar o fundo sem uma necessidade de aporte de dinheiro do Executivo. Isso é muito importante. Nós estamos analisando isso em conjunto com a Inovai. A gente quer fazer o levantamento direitinho do potencial todo das empresas desse segmento, fazer com que elas se sintam também uma forma delas serem valorizadas através do reinvestimento, ter esse círculo virtuoso, eles se sentirem aqui o ambiente necessário e suficiente para permanecerem em Itajubá, através desse fomento, e também atrair outras empresas através dessas iniciativas. Já existe dentro da Inovai estudos também voltados para isso, e que a gente vai, muito breve, estar apresentando para que isso seja efetivamente realizado. Mas é fundamental que haja esse tipo de coisa. É um incentivo e é uma forma de viabilizar o fundo, que hoje o fundo está sem fundo. Só um minutinho, só para pegar um gancho no que você falou. Eu sou da iniciativa privada, minha vida toda. Eu sou contra qualquer aumento, qualquer colocação de imposto para o que for. O que for. Mas não é SS. Mas não tem que tirar uma parcela isso. Dele para isso. Em termos de aumentar o ISS, para buscar coisa, eu sou contra, veemente contra. É o país onde a carga de imposto é maior no mundo. Então a gente estaria entrando numa contradição terrível. Terrível. Essa é só uma coisa. Só dentro disso que você me falou, os conselhos que são criados aqui em Itajubá, as pessoas são escolhidas a dedo. A dedo. São pessoas para concordar ou discordar levemente. O conselho tem que ser feito com pessoas com nuances, com pensamentos diferentes para vir um debate. Para vir um debate. Fecha a porta lá e não pode. Nada pessoal. Eu acredito que funciona assim. Assim funciona. Falar, nomear, fulano, você falar, amém. Pode virar a página que não vai ter. Está aí a Câmara, da importância dos vereadores que pensam diferente. É importantíssimo. E outra coisa, um emprego que é muito mais fácil, perdão, Molina, falar isso, é muito mais fácil, sem gastos maiores, você conseguir aumentar o número de emprego em Itajubá nas empresas já instaladas do que trazer uma nova. Se você conseguir, vão partir do princípio que uma Mali tenha 2.000 funcionários, se aumentar 10%, são 200, equivale a 5 empresas dessas novas que estão trazendo para cá, que vai ter que pagar aluguel de galpão, vai pagar tudo isso aqui. Como é assim? Aí você precisa, na Itajubá, nós, né, Itajubá, precisamos estar dentro da empresa, saber todo o processo de produção da empresa, conhecer a empresa, isso com confiança. Eles têm que adquirir isso, não pode brigar por aterro em área que vai inundar, por Santa Casa, essas coisas só atrapalham. Você entende? Se você estiver bem com a empresa, uma linha de expansão na retomada de mercado, que vai ser lá em Mogi Guaçu,
Você pode vir para cá, cara. Você pode convencer a pessoa de vir para cá. Ah, como é que você faz? Não, a Itajubá vai conseguir para você um banco de capacitores novo para a sua Fator de potência. o fator da sua subestação de alimentação. Ah, mas como é que Itajubá vai dar? Itajubá vai trocar com a CEMIG, alguma outra coisa, vai aumentar o consumo de energia. Então tem que fazer esse meio campo que tem que fazer. É muito mais fácil você conseguir 500 empregos onde já está instalado do que trazer uma nova. Aí precisa de confiança, credibilidade, estar dentro, fazer um estudo de que ele está pagando de ICMS, uma parceria com a secretaria, você faz as contas todinho, você vai levar pronto para ele. Fala, ó, a mão de obra lá onde você está querendo ir, fica tanto. Lá tem um sindicato ativo. O sindicato daqui é ativo, mas já entende melhor. Menos agressivo. Mais agressivo. Entende? Aí nós vamos começar a crescer. Mas viu, Zezinho, foi bom você ter esclarecido, só complementando, que não ficou claro, e a questão do ISS é ISS de 2%, em que ele seria revertido parcialmente da alíquota que ele já se encontra, para poder uma parte desse ISS entrar nesse investimento do fundo para investimentos e fomentar ações ligadas à inovação. Isso, é só um incentivo disso, falar, olha, nós estamos arrecadando X em ISS e as empresas estão pagando 2%. Parte desse 2% que elas já pagam, sem aumento, vai ser revertido para o fundo, porque é para fomentar a criação de empresas de base tecnológica. Você falou bem, Itajubá, ou você tem pico ou você tem vale. Você não tem áreas planas grandes para você fazer grandes instalações. A vocação de Itajubá é base tecnológica. Eu concordo também com ele, que nós temos que focar muito mais nas empresas. Nós temos pelo menos 5 em negociação instaladas aqui, foi o começo da conversa. 5 que a gente está muito preocupado, está muito adiantado nas negociações para ampliar. São empresas que estão aqui em Itajubá, exatamente nessa direção, para criar espaços e parcerias para que eles possam consolidar o crescimento aqui. E fazer um outro eixo de desenvolvimento, o eixo de desenvolvimento futuro de Itajubá passa pela ciência e tecnologia. O fomento de uma universidade com 6 mil alunos, você colocar 1% dos alunos, 60, se eu não errei a conta, 60 alunos, para formar 60 empresas por ano, em 5 anos eu tenho 300 empresas. Em 10 anos, essas empresas, 300 empresas, fomentam 10 empregos. São 3 mil empregos maior que a Mali. Agora, se eu não fomentar essa iniciativa, isso eu estou falando de 1% da universidade, só estou falando da Unifei. Se eu fomentar no começo 120, que é 2%, em 5 anos, eu não tenho 3 mil empregos, eu tenho 6 mil. Porque, estatisticamente, uma empresa dessa pequenininha gera 10 empregos e fomenta R$1 milhão por mês. Fomenta em torno de 10 milhões por ano. Okay. Hoje. Bom, Renato. Senhor presidente, só para concluir aqui, então, a minha participação, eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que essa comissão faça um convite aos membros da Inovai, a associação, para fazer uma visita aqui na nossa reunião de comissão, porque já estamos caminhando para 1 ano de fundação da Inovai, e seria interessante uma participação deles aqui para compartilhar conosco como é que foi esse primeiro ano de trabalho também, talvez até acompanhado pelo secretário Fernando Bissacô. Ele também, o secretário falou sobre a importância do LNA, né, aqui na cidade de Itajubá, dentro desse nosso ecossistema tecnológico, e nas próximas semanas nós estaremos fazendo uma visita lá no LNA com todos os vereadores, senhor secretário. Talvez, senhor presidente, seria interessante estender o convite ao secretário, eu sei que ele já conhece muito bem, mas para nos acompanhar também a essa visita, eu tenho certeza que... Será um prazer. Será um prazer também para nós tê-los conosco, o presidente vai fortalecer aqui o convite. No mais, eu agradeço aqui a sua presença. Gisele, muito obrigado por vir participar conosco dessa comissão. É muito importante nós estarmos sempre conversando, né, e compartilhando das ações da Prefeitura em termos de tecnologia. Só para encerrar minha participação aqui, senhor presidente, o secretário expôs aqui as missões, né, desenvolvidas pela Secretaria ao longo desse ano. Acho importante também nós, como
membros aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, em próximas missões também, se possível, participar dessas missões, porque é interesse do Legislativo integrar forças, né, em comitivas, em missões importantes para o fomento de ações. Sim. Então, eu também acho muito importante a participação do Poder Legislativo nessas missões, então eu quero registrar aqui o meu pedido, secretário, para que nós sejamos informados também, né, e que possamos fazer parte dessas missões. Certo, senhor presidente? No mais, eu agradeço e muito obrigado. Bom, ok, vereador. Com relação ao secretário, nós vamos estar no LNA, dia 28, às 14 horas. 28? 28 agora de março. Já está agendada. É um prazer a sua companhia lá com os vereadores para elucidar. Com relação a Inovare, eu penso que será feito convite, mas vamos aguardar mais um pouquinho, porque a Inovare ainda está ainda no início, né? Vamos aguardar mais um tempo, tá bom, secretário? Ok. Aí eu quero já o compromisso do senhor de trazer os membros aqui, a gente Com certeza. fechar essa... Eu faço parte, né? A estrutura da Inovai são 7 instituições e são representadas pelos seus diretores máximos, como o prefeito, o reitor e o presidente das instituições. Mas ela também tem um conselho. E nesse conselho a universidade tem 3 cadeiras, a prefeitura 2 e as outras instituições, uma cada um, no conselho de administração. E esse conselho, eu faço parte, eu e o Christian representamos, o vice-prefeito, representamos a prefeitura no conselho. Então, eu também faço parte integrante da Inovai e o presidente do conselho é o Edson Pamplona, que é o pró-reitor de extensão da universidade. Então, a gente eu posso assim levar esse convite. Maturar um pouquinho mais, Isso, inovar, assim, no momento, tem mais dados, né? Eu queria só dizer, presidente, se o senhor me permitir, nós temos 4 eventos programados para esse ano 2018, são 2 eventos no primeiro semestre, o primeiro deles é no dia 4 de abril, próximo vindouro, que chama-se O I de Nós, tem que ter nome estrangeiro para poder ter impacto na área de inovação. O Inovai Conference vai ser uma apresentação para a sociedade itajubense relacionada o que é Inovai, qual a missão da Inovai, quais são os benefícios para que os associados possam usufruir, a que ela veio, qual é o projeto, se é um projeto de pessoas ou um projeto de Estado, que é do município, e é aberto, porque vai ser uma interação. Isso deve acontecer no dia 4, repito, à noite, está programado para o auditório Exem, na Universidade Federal de Itajubá. Aí, o senhor poderia nos endereçar os convites? Claro, com prazer. Oi? Okay. Não, dia 4. Dia 1º não, 1º de abril não é. Mas o outro assunto, secretário, eu queria a gente fazer uma outra rodada para exatamente o senhor comentar um pouco sobre essas ações, atividades de 2018. Nós estamos aí perfeito, no horário, rapidamente. A gente marca, tá certo? Mas eu queria só falar o que a gente tem programado, só e encerrar. A primeira é essa, dia 10 de maio vai ter um grande evento em Itajubá, é um fórum, chama-se o Inovai Fórum. Esse Inovai Fórum vai acontecer no Teatro Municipal Cristiane Rieira. Conto muito com a presença para que a gente possa fazer um evento realmente da pujança, da presença de Itajubá relacionado a esse ambiente de ecossistema de inovação, de empreendedorismo. A gente está ousando, mas para fazer coisas iguais não precisa ousar, vamos continuar a mesmice. Vamos ousar juntos. Né? Conto com vocês. É uma coisa muito interessante a conexão startup-indústria. Vai ter a participação do diplomata, que é o Juliano Alves Pinto, 4 anos do Vale do Silício, em São Francisco, representante hoje do primeiro escritório de inovação do Itamaraty, em Belo Horizonte, uma pessoa que cobraria 25, 30 mil dólares alguma palestra dele. Vai fazer a primeira apresentação, a conexão da realidade Vale do Silício e a singularidade de Itajubá. Esteve, hoje não está na Apex, está fora da Apex, mas muita relação com a Apex. Em seguida, 10 de maio, à noite, no Teatro Cristiane Rieira. Em seguida, tem um painel, a gente vai ter um executivo de uma instituição global, inovadora, com uma startup, mediada por um debatedor de startups, e vai fechar com o presidente da Embrapi, Jorge Guimarães, que vai fazer toda uma apresentação sobre o fomento entre a conexão de startups e indústria.
Isso é uma coisa muito bacana que eu queria contar com a presença de vocês para a gente lotar o nosso auditório lá do teatro, são 700 pessoas. No segundo semestre está previsto o InCity 4.0, que já teve o ano passado, que a gente vai reforçar esse ano, e nós vamos reforçar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, incluindo inovação e mais algumas coisas para dar o corpo necessário. Era isso que eu queria comentar com vocês. Mas então o senhor compromete com a gente aí de voltar para falar um pouco mais, né, desses assuntos aí, 2018. Bom prazer. Bom prazer. Foi muito bem lembrado aqui pelo Zezinho a questão do trabalho com as empresas locais, né? Seria a política municipal de ampliação da micro, pequena empresa também, que seria um trabalho interessante. E secretário, eu gostaria, eu participei em gestões anteriores, né, como vereador, do CODIT, é o Conselho de Desenvolvimento. E lá no Conselho era um momento, assim, um momento bem especial exatamente dessas discussões. Você viram aqui que essa discussão aqui, com poucas pessoas, ela é muito importante. Então, eu gostaria que o senhor levasse essa mensagem, principalmente para o secretário de Planejamento, senhor prefeito, que não deixe morrer o CODIT. O CODIT tem uma representação espetacular de pessoas assim de Alto nível, o naipe, alto nível. a nata de Itajubá, onde essas discussões elas sempre trazem bons resultados, né, nessa área de desenvolvimento. E eu reputo que o CODIT é o principal, é o conselho mais importante do município e precisa ser fomentado. Então, que o senhor leve essa mensagem, porque o senhor viu aqui que essas discussões, elas trazem um benefício muito grande, a gente aprende muito com elas, razão pela qual a gente sempre procura trazer aqui, né, pessoas para esse tipo de ambiente na Câmara Municipal. Apesar de termos um pouco espaço e tempo, mas é importante essa discussão. Eu gostaria que o senhor levasse isso, né, para o secretário de Planejamento e o senhor prefeito municipal, a importância do CODIT. Gostaria muito de agradecer a sua presença, secretário, da Gisele, do amigo Zezinho. Zezinho, prazer recebê-lo aqui, viu? A casa é uma casa de portas abertas. Eu falo muito, bastante, porque faz tanto tempo que não deixa a gente falar. Então, mas... das próximas vezes a gente vai diminuindo. Não, mas aqui o senhor tem espaço para isso, né? Os vereadores aqui, nós somos sempre abertos, é uma satisfação enorme tê-los aqui, porque só contribui, né, vereador? Para nós é só contribuição. Então, muito obrigado, secretário Gisele, todo o corpo lá, agradeço ao executivo, né, por nós lá, e a gente terá novos encontros aí, espero que vocês possam estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite. Levarei, já pedi para a Gisele anotar direitinho a questão do CODIT, da importância, para ser encaminhado tanto ao secretário de Planejamento quanto ao prefeito, e colocar permanentemente à disposição, nem sempre na data desejada, mas naquela que é possível. Espero ter a compreensão de vocês para isso. Estamos com muitas iniciativas e pouco braço para poder executar tanta coisa. A gente tem aprendido muito. Eu acho que as contribuições de pessoas do nível de vocês e da presença especial hoje do Zezinho só vem agregar, só faz com que a gente tenha mais visão da experiência que ele passou há mais de 20 anos atrás. De uma certa forma, eu na Telemig, na época, participei indiretamente da rota tecnológica, da Itajubá Tecnópolis, pela amizade com o próprio prefeito da época, nosso colega Chico. Então, tudo isso contribui muito, eu concordo plenamente que o momento é da gente direcionar ações voltadas para o bem comum e que seja uma coisa do município, né? E que não seja uma coisa de pessoas, que as instituições se fortaleçam cada vez mais, e essa é a função da Inovai, se fortalecer, Zezinho, para que isso não se transforme numa frustração, como outras pessoas. O próprio Gesualdi coloca muito isso, ele faz parte do conselho e fala, nós já perdemos o primeiro bonde, espero que a gente não perca esse momento, porque vai ser muito frustrante. E eu assumo isso no sentido de estar fortalecendo, de estar agregando, me colocando à disposição e recebendo aí todas as considerações de uma maneira muito proveitosa para a gente avançar. Muito obrigado ao Molina, ao Renato, Zezinho, Gisele,
as pessoas que estão aqui presentes, né? Os assessores, principalmente, seu assessor, né? E ao presidente, muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigado. Só que, antes de encerrar, eu só gostaria de uma aprovação do secretário aqui. Nós temos também uma parte lá na Secretaria de Agricultura que se refere ao desenvolvimento econômico do município. Gostaria de submeter à aprovação, só tem nós dois aqui, a possibilidade da gente convidar o secretário de Agricultura para ocupar um espaço aqui para falar sobre o desenvolvimento. Tudo bem? Aprovado? Então está aprovado. Muito obrigado. Então tá. Muito obrigado, então. Tenham todos uma boa tarde. Encerro, assim, a reunião da nossa comissão, né? A primeira reunião de 2018. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.